Bom dia, galerinha do 8º ano, tudo bem? Vamos dar continuidade aí em nossas aulas sobre a América Latina, em especial essa região que é a América Central, né, que a gente iniciou semana passada a nossa aula falando a respeito das características gerais, né, econômicas, etc., dessa região do continente americano, e hoje falaremos um pouquinho a respeito da questão geopolítica, né, de alguns problemas que essa região historicamente, né, resultou no que toca principalmente a sua relação com os Estados Unidos, que tem nessa área uma relação conflituosa, tá, em especial com a ilha de Cuba, e outras situações decorrentes, né, da presença maciça ali dos Estados Unidos na região, tentando manter seus interesses e sua hegemonia nessa área, tá? Então a gente vai analisar um pouquinho dessas questões e depois na nossa aula ao vivo, né, na quarta-feira, a gente vai poder debater melhor esse e outros assuntos, beleza? Então vamos lá, galera. Primeira situação que é importante destacar com relação à América Central, trata-se de uma área que é a mais pobre, né, do continente americano, bem como uma dependência muito grande, né, dos gêneros da produção agrícola, tá? Então diversos países dessa região, até por não se tratar de uma área industrializada, né, muito industrializada, fora uma ou outra exceção, você tem na agricultura principal viés econômico, né, desses territórios. Dessa forma, a presença norte-americana ali sempre foi muito constante, na medida que a maior parte da produção, né, da América Central é destinada ao mercado dos Estados Unidos, ok? Então é importante destacar que é uma região também que historicamente foi marcada pela colonização e exploração de diversos países, principalmente os espanhóis, né, mas também franceses, holandeses, ingleses, e foi uma área de grande exploração durante séculos, né, até a conquista das suas independências, né, naquela área. Então aqui ele fala um pouquinho dessa relação entre metrópole e colônia, né, que vocês estudam isso em história, obviamente. Uma relação muito parecida com a que o Brasil possuía com Portugal, né, que também era uma colônia de exploração de gêneros agrícolas. Mais informações aqui sobre o processo de colonização, que a todo momento vocês podem pausar, entendeu? Para poder fazer a leitura desses textos, ok? E aqui sim a questão norte-americana, né? A região esteve historicamente submetida à ingerência estrangeira, né, primeiro das nações europeias e depois dos Estados Unidos. Inclusive, muito da luta de independência desses países contou com a ajuda dos Estados Unidos, né, principalmente a independência cubana, a independência de Porto Rico, entre outros. Aqui informações a respeito dessa região sendo uma área de influência norte-americana. Tanto a América Central continental, tá bom, galera? Bem como a América Central insular, né, ali o Caribe, ok? Bom, a questão do Panamá. Galera, o Panamá ele era um território que fazia parte da Colômbia, tá? Mas havia ali um início de um desejo de separação, né, daquele território em relação ao território colombiano, o que vai contar com a ajuda norte-americana no final do século XIX, né, no que toca a luta contra os colombianos, de modo que os Estados Unidos tinham interesse da construção do Canal do Panamá naquela região, que facilitaria absurdamente, né, o comércio dos Estados Unidos. E como foi feita a construção pelos Estados Unidos, eles tiveram ali inclusive o controle do canal durante muito tempo, tá? A gente vai ver informações agora à frente a respeito do Canal do Panamá. E a bandeira do Panamá. Aqui as informações que a gente acabou de falar. Facilita muito ali o comércio dos Estados Unidos da costa leste para a costa oeste, bem como o contato, né, também dessa área com o Pacífico.
Então seria uma área muito mais próxima do que você contornar toda a América do Sul para poder chegar lá do outro lado. Então isso facilita e deixa mais barato, tá, o transporte de mercadorias por águas marítimas. Daí o interesse norte-americano na construção do canal. Aqui mais informações a respeito do tratado entre Colômbia e os Estados Unidos, que resulta depois, inclusive, na independência panamenha. Beleza. E aqui também informações a respeito da independência do Panamá. Que, obviamente, estimulada pelos Estados Unidos, né? Essa separação acabou se concretizando em 1904. Beleza. Então a gente percebe que o canal está diretamente ligado à independência panamenha e a presença norte-americana ali, né, fica muito evidente. Bom, vamos analisar aqui outras questões também da América Central importantes, né, além do Panamá, para a gente entender a presença norte-americana nessa região, né, a geopolítica dos Estados Unidos nessa região. Informações sobre o Canal do Panamá, que possibilita ali a passagem do Oceano Atlântico para o Oceano Pacífico, depois de toda a obra, né, de engenharia moderna que foi ali desenvolvida. Características aqui do Panamá, que além de contar com recursos do canal, também é um paraíso fiscal na América Central. Bom, aqui mais um país que teve problemas com os Estados Unidos, né, a gente pode dizer dessa forma, que foi a Guatemala. Ele se torna independente ali na década de 20 do século XIX, uma sequência de governos, né, ditatoriais, com uma forte presença de empresas norte-americanas naquela região, como em vários outros países da América Central. E dentro dessas disputas, né, que ocorriam na Guatemala, os Estados Unidos obviamente vai, no caso da Guatemala, fornecer armamentos, apoio logístico, tá, a um determinado grupo militar, né. Em outros casos a gente vai ver o caso da Costa Rica, o caso, por exemplo, da Nicarágua, os quais os Estados Unidos chegou inclusive a enviar tropas para a região, bem como no Panamá. Características sobre a Guatemala, obviamente para poder manter os interesses das empresas americanas, né, como foi mostrado aqui, a United Fruit, que age na Guatemala, mas é uma empresa americana, manter os interesses americanos na região. Aqui a bandeira salvadorenha, né, de El Salvador, país que também viveu uma guerra civil, obviamente, grupos guerrilheiros, né, de esquerda, incentivados por Cuba, tinham em governos militares apoiados pelos Estados Unidos, né, uma grande oposição. Como aqui fala a respeito da Frente Faribundo Martí, né, em El Salvador. Bom, aqui os guerrilheiros de esquerda, né, da Frente Faribundo Martí Rodrigues. Características de El Salvador recentes. Bom, Nicarágua, também um outro país que aqui você tem uma presença forte
né, dos Estados Unidos nas questões externas ali da Nicarágua, em especial com a formação da Frente Sandinista na década de 60, né, do qual uma forte e sangrenta guerra civil ocorre no país. E, obviamente os Estados Unidos intervêm, né, contra a Frente Sandinista, né, uma guerra civil que durou décadas. Tá? E a Nicarágua tem pouquíssimo tempo de democracia, por exemplo. Apenas na década de 90, né, ocorreram eleições democráticas no país. O Haiti, que é o país mais pobre da América, consequente da América Central, país que viveu grandes problemas, governos ditatoriais com apoio norte-americano. O exemplo ali do governo do Papa Doc, né, François Duvalier. Há pouco tempo, antes mesmo desse terremoto que destruiu o Haiti, ocorreu uma intervenção americana e francesa na ilha, né, derrubando o governo de Bertrand Aristide, e resultando ali depois, inclusive, no envio de forças de paz da ONU, do qual o Brasil ali ficou durante muito tempo, tentando pacificar o país, e agora, depois do terremoto de 2011, tentando reconstruí-lo. Tem alguns dados sobre a independência do Haiti, que ocorre ainda no final do século XVIII. E a questão de Cuba, né, que a gente vai deixar para a próxima aula. A gente vai trabalhar especificamente sobre Cuba, ok? E fechamos aí conteúdo sobre a América Central, ok, galera? Então, aguardo vocês na nossa aula ao vivo para a gente debater esses assuntos, né, tirar dúvidas e com certeza aí avançar nos nossos conteúdos do terceiro bimestre. Grande abraço a todos, até mais.